reforma tributária é uma das maiores mudanças já feitas na economia brasileira e ela vai impactar diretamente o dia a dia das empresas. Custos, preços, fluxo de caixa, decisões de investimento entram nessa conta. O problema é que muitas companhias ainda não estão prontas. Um levantamento mostra que a maioria das grandes empresas brasileiras está atrasada na adaptação ao novo sistema, o que aumenta o risco de erros, perda de eficiência e pressão sobre as margens. Na prática, quem não se prepara pode pagar mais imposto do que deveria, ter problemas na operação e perder controle do caixa. Isso acontece em um momento de juros altos, em que qualquer erro pesa no bolso e pode até limitar novos investimentos. Além disso, as regras da reforma ainda estão sendo definidas. Vetos, mudanças nas leis e dúvidas sobre como tudo vai funcionar aumentam essa incerteza. Por isso, as empresas precisam acompanhar o debate de perto e se planejar desde já, mesmo sem todas as respostas. Para falar sobre como transformar a reforma tributária em vantagem competitiva, eu estou aqui com o Alexandre Ribas, que é CEO da Falconi. Alexandre, muito obrigado. Queria começar perguntando como é que a reforma tributária deve impactar o caixa das empresas e o capital de giro, e o que os líderes precisam fazer agora para se preparar para isso. Obrigado, Mitchell, por me ter aqui novamente. Reforma tributária é um tema bastante complexo, mas muito necessário, né? Devemos celebrar que conseguimos passar esse marco. Era muito esperado. Era muito esperado. As empresas elas estão focando nesse primeiro momento, principalmente no ponto que você comentou sobre como que eu me preparo os meus sistemas para que eu não tenha problemas dentro desse novo arcabouço fiscal e tributário, né, de forma que eu não seja multado, eu não pague imposto de mais, eu não pague imposto de menos, e aí, por consequência, tem aí uma multa ou alguma questão. Mas você também tocou num ponto que acho que as empresas não estão olhando com a profundidade que deveriam, quais são os outros impactos operacionais que a reforma tributária vai acarretar no meu negócio, como, por exemplo, a questão de novos modelos de precificação, tá? Ou seja, o novo modelo tributário deve sim impactar os modelos de precificação das empresas e elas precisam estar atentas a isso, né? Preparar o seu sistema e depois entender como é que ele vai afetar operacionalmente a questão da precificação para não perder, consequentemente, margens, né? E além disso, a questão de você tomar créditos em alguns setores, né, que ela é principalmente o setor de serviços, mas existem em outros setores também, e a gente não sabe o quanto tempo você vai ter para resgatar esse crédito, a operacionalidade disso, né, alguns estudos mostram que pode haver um descasamento de até 30 dias no ciclo financeiro de algumas empresas, tá? E 30 dias no ciclo financeiro, né, de empresas com eventuais volumes negociados muito grandes, há uma taxa de juros de 15%, independente que ela caia, mas próxima de 15%. Ainda vai se manter alta por um bom tempo, né? Exato. O custo de capital passa a ser muito alto e em alguns negócios as margens já são tão apertadas, tá, que esse custo adicional de capital, né, pode inviabilizar o negócio. Então, a oportunidade que eu vejo para as empresas, né, além de estarem preparadas, né, é mandatório estar preparado. O governo deu um prazo para isso e ele não é um prazo pequeno, né? Então, esse ano de 2026 você começa a operar em testes, ela entra em vigor de fato no ano que vem. Você tem um período para se adaptar e entender os impactos operacionais dessa reforma no seu negócio e, a partir desses impactos, né, levantar quais são os principais impactos em termos de resultado, né, para garantir que, ao final disso, você não tenha a sua competitividade afetada, né, você está com o preço adequado, você tem uma gestão de caixa que foi modificada e preparada para garantir que você não vai estar impactado, tá? Vamos lembrar, a gente está falando de uma taxa de juro alta, tá? E uma dificuldade de liquidez e de acesso a capital de giro para muitos negócios. Né? Linhas de crédito, elas não estão aí com toda a disponibilidade que a gente teve em outros momentos. Né? Então, se você não tem disponibilidade de crédito, você tem uma taxa alta e você tem uma necessidade de capital de giro adicional, muitos negócios podem ser comprometidos dentro desse contexto. Então, esse é um ponto crítico, né, que deve ser atentado pelas empresas e que se torna uma oportunidade para sair mais competitivo lá na frente. Cada empresa é um mundo, mas, via de regra, você vê aspectos que as companhias precisam melhorar, principalmente aqui no Brasil, né, para compensar esses possíveis aumentos de custos e, ao mesmo tempo, ter que ganhar eficiência no meio de tudo isso?
Existem muitos, né? A gente na Falcone acredita muito que eficiência não é negociável, né? A busca por mais eficiência, por melhor utilização dos recursos, ela deve ser algo constante. Tá? Então, você entender a sua cadeia de valor nos detalhes, né, onde cada recurso está sendo alocado e qual que é o produto desse recurso para o seu negócio. Quando eu falo produto, pode ser o produto de um processo para o outro, não necessariamente o produto lá para o consumidor. Né? E qual é o valor agregado disso dentro da sua estratégia? Vou colocar de duas formas aqui, eu acho que vai ser interessante. Né? O recurso ele deve ser alocado com dois objetivos somente: gerar valor para a empresa no presente e gerar valor para a empresa no futuro. Se ao fazer essas perguntas, tá, para uma determinada dúvida de alocação de recurso, e a resposta é: eu não sei se ele agrega valor no presente e eu tenho dúvidas que tipo de valor ele pode agregar no futuro, você deve mudar a aplicação desse recurso. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante para as empresas dentro desse contexto de reforma tributária, mas no final das contas também um contexto de negócios em regime deveria ser questionado a todo momento. Né? Por que estamos fazendo isso? Né? Aplicar esse recurso nessa área, nessa pessoa, ou investir esse recurso nisso, o que isso vai trazer de valor para o nosso negócio hoje ou no futuro? E quando eu falo hoje no futuro, né, o futuro normalmente está associado a investimentos. Né? Estamos investindo nisso. Né? Qual é o retorno estratégico desse investimento para o nosso negócio? Ele está associado à ampliação de mercado, ele está associado à reputação, ele está associado a mais competitividade, né, ou não? Toda vez que você tem muitas dúvidas ao responder essas perguntas, você deve questionar se você está alocando o recurso da forma correta. Né? E recurso, ele é muito caro hoje, no Brasil e mundo afora. Né? Quando a gente fala também de juro alto aqui no Brasil, a gente não pode esquecer que o juro alto está alto lá fora também. Lá fora, né? Também, sim, sem dúvida. E dentro das companhias, você diria que existem assim, frentes de gestão que merecem ter uma atenção mais redobrada aí ao longo dos próximos 12 meses, né, que a reforma está sendo implementada aos poucos, né, algumas coisas ainda estão entrando em vigor, ainda estão sendo definidas? Sim, o ponto está muito correlacionado ao que eu comentei anteriormente. Tá? A reforma tributária dentro das companhias, ela não deve ser somente um assunto do fiscal e financeiro. Tá? Ela é um assunto da operação. Tá? Quais são os impactos, tá, e os desdobramentos disso tudo para a operação? Desde a nossa estratégia, ou seja, a estratégia vigente da companhia, dado todo esse contexto de mudança, ela continua fazendo sentido? Tá? E vou dar um exemplo super simples. Né? Muitas das empresas espalham as suas operações e os seus fornecedores, né, por diversos estados dentro do Brasil. Você ganha competitividade com isso a partir do momento que você tem matrizes tributárias estaduais e municipais distintas. Tá? Agora, com a reforma tributária, você vai ter que repensar o que a gente chama de footprint. O seu footprint, ele faz sentido dentro desse contexto? Isso é uma decisão operacional, mas que foi acarretada por um novo contexto tributário. Tá? Então, quando eu falo, a grande oportunidade é olhar a reforma tributária não como simplesmente uma mudança. O governo está colocando isso para a gente, agora a gente tem que se adaptar. Não, a minha estratégia de negócios, ela faz sentido. E quando eu digo ela faz sentido, ela pode caducar, né? Ou ela pode ser potencializada. Tá? Como que eu aproveito isso como uma oportunidade para melhorar a minha estratégia de negócios e fazer as transformações da operação de forma a capturar tudo isso? E para quem demora a se adaptar à reforma, na verdade o que eu ia perguntar é como é que você avalia a disciplina das nossas companhias, né, em relação à adaptabilidade para essas novas normas que vão entrar em vigor e o que pode acontecer com aquelas que deixarem para a última hora ou não terem tempo suficiente, né, para poder se adaptar. Esse é um bom ponto, viu, Mitchell? Nós, como seres humanos, somos procrastinadores por natureza. Tá? Então, se a gente tem um prazo para executar alguma coisa, é natural que a gente vai deixar para começar mais lá para o final. Né? Quem nunca? E seres humanos que comandam as nossas organizações. Então, existe um certo grau de procrastinação, tá? Natural. Isso não é do brasileiro, tá? Somos brasileiros com orgulho, tá?
isso é do ser humano, tá? Mas aqui a gente tem certas coisas que às vezes nos atrapalham, né? Igual você comentou no início, nós temos coisas ainda sendo mudadas dentro da reforma, né? Sendo detalhadas, né? Isso afeta o planejamento das empresas, né? Você não pode planejar para uma coisa e a partir de um determinado momento aquilo muda, e aí você perde o que você planejou, ou você tem que adaptar novamente, isso tem um custo adicional, Vira um né? desafio. Exato, vira um desafio e exige ainda um recurso adicional, né? Mas o que eu acredito a gente tem, quando a gente coloca as empresas brasileiras, é importante a gente entender que das centenas de milhares de empresas que existem no Brasil, se eu não estou enganado, poucas delas são muito grandes e você tem um grande grupo de empresas que são pequenas, onde o modelo tributário dessas empresas são mais simples, né? Então é natural que ali, por mais que seja uma transição complexa, uma reforma complexa, né, o modelo tributário para essas empresas é mais simples e tende a ser um pouco mais simples essa transição. Então o desafio está com as grandes corporações, né, médias e grandes empresas, que por natureza, né, têm um planejamento melhor, são mais disciplinadas, né, e que eu acredito estão andando para e passo com os cronogramas que deveriam, tá? A minha dúvida é se todas elas estão aproveitando para entender que isso também pode exigir mudanças operacionais, e não somente exigir mudanças operacionais, mas abrir oportunidades operacionais que podem ser capturadas dentro desse novo contexto. Acho que a reforma tributária é realmente assim um grande exemplo de oportunidades, desafios à frente, né, Alexandre? Muito obrigado Exatamente. por ter esclarecido aí todos esses pontos para nós. Eu que agradeço.